Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o Visão Geral de hoje. Não se esqueça, nós temos o Visão Geral todo dia, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde, sempre com assunto diferente e muito interessante para você. Fraternidade é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Hoje eu vou conversar aqui com Alexandre Luiz Oliveira Rodrigues, doutor Alexandre, advogado, engenheiro mecânico e principalmente voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E vocês vão adorar as histórias que ele vai contar, sobretudo do último trabalho feito pela ONG na qual ele estava envolvido e engajado. Querido Feijão, tudo bem? Um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, obrigado. Feijão? Vou te chamar de Feijão o programa todo, viu? Não tem problema. É assim que você é chamado, né? Meu apelido desde criança não tem como escapar, né? Não tem, né? Não tem. E tinha um parceiro com um apelido de Arroz, alguma coisa assim? Não, aí o meu irmão acabou tomando o apelido de Arroz, né? Arroz, ficou, a família tinha feijão, arroz, feijão. Agora, o Feijão, na sua identificação aqui, eu falei principalmente voluntário da ONG. Você também acha isso hoje, essa colocação correta? Você se perguntaram, o que você faz? O que você é? Eu sou voluntário da ONG. Acho que é a primeira coisa que identifica. Eu faço trabalho... bom, primeiramente eu quero agradecer, né, Alberto César, a oportunidade de estar aqui, o espaço, né, da gente poder divulgar um trabalho tão bonito que é feito por essa ONG, a Fraternidade Sem Fronteira. Então, muito obrigado à rede, a você, a sua equipe. Muito obrigado. Bom, eu sempre fiz trabalho voluntário desde que eu nasci. Meu avô já fazia na década de 60. Minha mãe tem 70 anos e fez a vida inteira, ainda faz. Sim. Inclusive, ela estava comigo na África, né? Com 69 anos, porque foi o ano passado, ela foi também. Que legal. Então, isso já está meio que no meu DNA, né? Esse trabalho voluntário. Então, eu acho muito importante. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho do Alexandre aqui, que é advogado na área empresarial, né, em especial trabalhista e civil, formado em 99 e atuante desde então. Então, você atua como advogado? Sim. Meu trabalho sou advogado, também engenheiro mecânico. Tá, é isso que eu ia falar aqui, formado também em engenharia mecânica e agora, para encerrar aqui, voluntário da ONG Fraternidade Sem Fronteira e também da ONG Ponte Preta. Sim. Então não precisa perguntar para que time você torce. Não precisa. Gozado que é o seguinte, meus amigos, de repente, no Instagram, alguém começou a me seguir e também, todo mundo que me segue eu também sigo. E aí as postagens começaram a aparecer e tal. E de repente eu me interessei muito pelas fotos, imaginando que evidentemente tinha uma história muito grande por trás. Foi quando eu resolvi convidar o Alexandre para vir aqui ao programa. Você ficou surpreso quando te convidei, não? Fiquei, realmente fiquei. Na verdade, Alberto, você já tinha me ajudado, né? Então... Você disse isso hoje, eu nem sabia. Pois mas como eu já faço trabalho voluntário há muito tempo, então, se eu não me engano, no ano de 2010, através da ONG da Ponte Preta, né, que eu e uns amigos fundamos, e desde 2008 a gente continua fazendo até hoje trabalhos voluntários na região de Campinas, né? E em 2010 a gente fez um jogo beneficente com o time do Daniel Cantor no campo da Ponte Preta, que a Ponte Preta cedeu o estádio gratuitamente. Sei. E a gente precisava divulgar isso, porque o ingresso era alimento. Perfeito. E aí você abriu espaço pra gente na rádio. E aí, graças ao seu coração bom também, né? Imagina. Sim, claro, tem que ser falado. E a gente conseguiu 18 toneladas de alimentos que foram distribuídos em 14 entidades de assistência de Campinas, de crianças e de idosos. Que maravilha, fico feliz com isso, fico feliz. E conte sempre com a gente, viu? Conte sempre com a gente.
Bom, meus amigos, nós vamos contar, ou ele vai contar a história de como foi o último trabalho, nesse trabalho de voluntariado que a ONG fez na África. E a gente vai começar. Por que a África, em primeiro lugar? Vamos lá. Bom, primeiro porque está na Bíblia que todos nós somos irmãos, né? Sim. Segundo, porque dos 10 países mais pobres do mundo, os 10 são africanos. Então a gente está acostumado a ver, a gente que mora aqui no Brasil está acostumado a ver o Haiti, né? Que é aquela pobreza que tem no Haiti. Enorme. Uma pobreza enorme, o Haiti não está na lista. Não é nenhum dos 10 mais pobres. Então a pobreza que tem na África é algo surreal. É uma coisa que é inimaginável. Você viu isso aí tudo de pertinho. De pertinho. E terceiro lugar, porque a África foi muito explorada, né? Muito tempo, muitos anos, até uns anos atrás ainda tinha países colonizados, né? Colônia de exploração. E também por causa da escravidão, né? Sim. Então o mundo inteiro escravizou os negros, né? E eles, por isso eles não puderam se desenvolver. Então eu acho que a pobreza da África é uma dívida mundial, inclusive do Brasil. Ah, sem dúvida. Aliás, o Brasil foi um dos últimos países a reconhecer aqui a libertação dos escravos. Sim, exatamente. Né? E que país da África você foi ou quais países? Eu fui para Moçambique. Moçambique. Língua portuguesa? Língua portuguesa. Desculpa. E além de Moçambique, essa ONG também atende em Senegal e Madagascar. Senegal e Madagascar. E agora também está atendendo em Boa Vista, né, os refugiados venezuelanos lá em Boa Vista. Também dando amparo. Montaram uma base lá, atendendo aquele povo que está sofrendo lá, né, passando fome. Eles atravessam a fronteira sem Fala nada. Um pouquinho dessa ONG, antes da gente trazer as histórias da África. Fala um pouquinho da ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Essa ONG foi criada pelo Wagner uns 8 anos atrás, Wagner, mais ou menos. Você falou com uma intimidade tão grande, a Wagner é uma pessoa que eu conheço? Não, ele é de Campo Grande. E ele criou essa ONG sozinho. Partiu para a África sozinho, com uma mochila nas costas. E começou um trabalho sozinho. E ele criou um sistema... ONG One. Exatamente. E aí ele criou um sistema de apadrinhamento, onde cada pessoa adota uma criança por R$50 mensais. E com esse dinheiro, essa criança come e tem aulas de português, né? Porque na área que a gente foi, é uma área que eles falam dialeto local, né? Então eles precisam aprender o português para poder progredir um pouquinho. Entendi. Então o Wagner criou esse sistema de apadrinhamento, né? E até tem uma história interessante. Mas só uma coisinha, mas R$50 por mês são suficientes para dar alimentação para uma criança? Suficiente. O que pra gente é muito pouco, para eles é muito, porque a moeda deles é muito desvalorizada em relação ao real, né? Mas R$50 você quase não compra uma gravata, né? Pois às vezes a gente gasta R$50 num almoço, né? De um dia. Exatamente. Para eles se alimentam o mês inteiro. E se você comer num lugar bom por R$50, de graças a Deus. Exatamente, exatamente. Então, através desse sistema de apadrinhamento, hoje eles atendem 13 mil crianças em Moçambique. Em Moçambique. É um país pequeno, né? É um país pequeno, dividido em 23 aldeias. Tá. E o país todo é atendido pela ONG? A ONG ajuda todo mundo? Não. É um pedaço pequeno de Moçambique, né? Porque ainda não tem condição de ajudar mais, né? Sei. Eles dependem essa ONG, ela vive de doações. De doações. E o governo deve dar também uma... Como ONG tem lá a sua receita. Deve ter alguma... Agora, e a todo momento existem campanhas para que vocês possam arrecadar? Sim. Todas disponíveis no site, né? Da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, né? Sempre tem eventos. Estou vendo o site que está aí no rodapé exatamente. do vídeo, Inclusive tem um bazar aqui em Campinas, de um empresário que cedeu espaço no centro da cidade. Então eles arrecadam, todo o dinheiro vai para lá. Bom, vamos falar então dessa viagem. Você ficou quantos dias lá em Moçambique? Fiquei 12 dias lá. Em Moçambique. Você foi de avião daqui até? Saímos daqui de Guarulhos, né? E fomos fizemos conexão em Joanesburgo. Depois, que é ali a entrada, ali, né? A parte sul, né? África do Sul. Isso. Depois fomos para Maputo, a capital. Tá. E depois andamos de ônibus alugado, né? Que teve que alugar ônibus, né? Tem toda uma logística envolvida. Tá. E aí andamos mais 10 horas até essa região de extrema de pobreza, né? Tá. E quantas pessoas foram? Foram 50 voluntários. 50 voluntários. Gente de todo o Brasil e a maioria, ninguém conhecia ninguém. Ninguém conhecia ninguém.
E ali o trabalho, por exemplo, o Médico Sem Fronteiras, o Médico Sem Limites, essa coisa toda, eles vão para fazer o trabalho de atendimento médico. Agora vocês vão para fazer o quê? Que tipo de assistência que vocês prestam? Em especial nessa que eu fui, foi uma caravana da saúde. Ah, tá. Então foram vários médicos, dentistas. Então foi uma situação especial para a saúde, né? Então lá os médicos atendiam as crianças, os dentistas também, né? Como é que era a situação? Deve ser... vai atendendo do jeito... Como é que vocês foram recebidos lá? Como vocês são recebidos? Alberto, é uma coisa impressionante. Eles são muito carinhosos, alegres, eles têm uma fé fora do comum. Sim. Eles agradecem o tempo todo a Deus o pouco que tem. Olha que bonito, eles têm uma consciência de civilidade impressionante. Tudo é aberto, não existe nada trancado, ninguém pega nada de ninguém. Tem hora... Não tem ladrão lá? Não existe isso. Olha, uma coisa muito interessante é que teve uma hora que a gente estava servindo almoço para 1000 crianças, elas sentadas no chão de terra, e a gente servindo os pratos e até você servir o último, imagina 1000 crianças enfileiradas, até você servir o último, a comida esfriava, né? Sem dúvida. E eu falei pro rapaz, mas fala para ir comendo, senão vai esfriar. Ele falou, não, as crianças não comem enquanto o último não receber o prato, porque se faltar pro último, eles dividem. Eles não têm ninguém para ensinar, né, Alberto? Eles são assim. Nossa, vi que você até ficou com os olhos lá marejados aí né? Porque eu também, eu falo uma coisa para você, toca demais, né? Toca demais. E quanto a... Hoje é o Dia Internacional da Água. Hoje, olha, coincidentemente, por coincidência. Né? E como é que é a água lá? Uma das finalidades da ONG é furar poços artesianos, porque eles não têm água, né? Água. E a água que eles conseguem, né, através de poços artesianos, a água é muito ruim para beber. Inclusive, mesmo de poço artesiano é ruim. Então, eles têm muita doença, HIV, doenças diversas por causa da sujeira. Então, eles têm que tomar essa água ruim, né? E cozinhar com essa água ruim. Então, foi uma situação também um pouco diferente, né? Que a gente teve que conviver com isso também. É uma criançada bonita, né, rapaz? Sim. Muito bonita. Bom, vocês, por exemplo, como é que vocês se viraram? Quantos dias vocês ficaram lá? 12 dias. Como é que vocês se viraram, por exemplo? Se a água lá é ruim, como é que faz vocês? Então, a água a gente teve que levar da capital Maputo, né? A ONG já providencia e leva água mineral, porque a gente não tem a resistência para tomar aquela água, porque a gente pode passar mal. Eles são aquela história de que o homem se adapta ao meio, né? Exatamente, exatamente. Eles tomam aquela água, conseguem já tomar, tem anticorpos e tal. Exatamente. A gente que está acostumado com água mineral tomar, a gente vai passar mal, e é uma região muito longe, né? Se você precisar do atendimento médico lá, complica. E lá também, esse pessoal que você falou, não está acostumado com água mineral, está acostumado a comer a mesa com aqueles talheres de prata. Isso, exatamente. Aquela mesa pota. Isso aí, meu amigo, um grande abraço, né? Mas eu passei até por uma situação, porque eles cozinham, às vezes nas aldeias mais afastadas, né? Com aquela água, e às vezes a gente fica meio assim, né? A gente não está acostumado com aquela coisa, né? E eu tive que comer, porque eu levei comida, só que a comida que eu levei, 2 dias eu não tinha mais, eu dei tudo para as crianças, né? Então, se você levar comida pronta, azeda tudo pelo tempo que você vai ficar lá, né? A gente tem que comer, e come, e vai, e Deus ajuda. Com certeza, ainda mais quando você está numa missão dessa natureza, a gente, né? Vai... Mas já que você falou que tem falta d'água, como é que é a higiene? A higiene deles é muito precária, né, Alberto? Assim, eles não têm rede de saneamento, não existe nada, são fossas. A gente teve até que tampar algumas fossas, porque tem muito bicho, então... Essas fossas também não acabam afetando qualquer lençol freático? Sim, então, exatamente. Então, uma das missões da ONG é conscientizar, né? Ensinar, então não é... Também tem caravanas da educação, é que eu fui na da saúde, mas tem caravanas da educação, então sempre tem uma caravana específica para... Vamos fazer uma pergunta, não tem nada a ver com a nossa história aqui, mas você está falando de tanta dificuldade que tem lá. Tem governo corrupto lá também, não? Alberto, eu não sei. Mas
se tratando de país... mas eu vou dizer uma coisa, se tiver governo corrupto, se o cara estiver roubando essa população, isso aí é o seguinte, né? Aquilo que eu falo, Deus está vendo. Deus está vendo. Tem, na África, né? Países muito subdesenvolvidos, é provável, né? Tá. Você me disse uma coisa que eu fiquei impressionado, porque a gente conversa um bocadinho aqui, eu fiquei impressionado de saber quando você falou que às vezes você ia ver a roupa da criança, ela parecia que estava fazendo parte da pele, colada na pele. Como é que é isso? Porque tem muitas crianças que nunca tomaram banho na vida, né? Nossa. Então, às vezes a gente ia trocar a roupa e a roupa até grudava na pele, né? As roupas tudo rasgadas, então, pequenas, porque vai crescendo, a roupa vai ficando pequena. Mas vocês, e aí vocês chegaram a ver crianças tomando banho pela primeira vez? A gente... Vocês deram banho? Na ONG que a gente, na aldeia que a gente ficou instalado, que é onde a gente dormia, já tem um pouco mais de estrutura, né? Que é a aldeia mais antiga. Mas quando a gente ia, quanto mais a gente se afastava, a gente percebia que era um pouquinho pior, né? Que coisa. Bom, depois eu quero que você me conte, além das fotos maravilhosas, né? Tem até um filmezinho aí, né? Você tem uma afilhada lá, não tem? Você é padrinho que a gente vai contar sobre isso aí também. Você me dá só licença um pouquinho, Feijão? Claro. Gente, que coisa, né? Que abnegação, né? Que coisa. Que trabalho bonito, muito bonito. É que eu falo, o mundo, e vamos nos restringir, que é o Brasil. O Brasil tem 99% de população maravilhosa, de coração bom. Agora tem 1% que não presta, mas que não presta de uma forma que arrebenta com quem é bom, né? Mas você vê que trabalho bonito, né? Que coisa altruísta, realmente é sensacional. Vamos então contar algumas das suas aventuras lá, né? Você me falou que tem uma história emocionante de um menino que estava quase que em estado terminal devido a um tétano. Como é que foi? A gente estava atendendo numa das aldeias, né? E veio informação que tinha uma criança muito doente, né? E a gente, através dos médicos, a gente foi lá ver o que estava acontecendo e chegou lá, a criança estava paralisada, né? Toda paralisada, com os músculos travados. Eu que não sou da área da saúde não estava entendendo nada, mas os médicos falaram que era tétano já em estado bem avançado. E aí eles atenderam a criança, só que precisava levar para o hospital, não tinha jeito, ela precisava ser internada para poder se tratar. Então a gente fez lá toda uma correria lá num posto de saúde que tinha numa cidade próxima, mas não tinha estrutura para atender. E a gente foi e providenciou o transporte para que ele fosse para a capital Maputo, que ficava 10 horas de viagem, né? E os médicos estavam muito preocupados porque essa criança, ela estava já num estado grave, né? Eles estavam muito preocupados dela não resistir. E aí, depois disso, veio a informação que, depois que a gente tinha voltado já para o Brasil, a gente recebeu o vídeo de que ela tinha conseguido resistir e já estava se recuperando bem. Lindo. Então, foi uma das aventuras ali que a gente ficou bem... Muito legal. Muito emocionados. Legal, muito legal. E você, fala um pouquinho da sua afilhada, como é que é? Quando eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras, eu me inscrevi e comecei Pera um pouquinho, antes de você falar, vamos dar uma olhadinha. Você disse que você recebeu o vídeo e você nos encaminhou, então vamos ver um pouquinho dessa emoção. Coloca o vídeo aí pra gente. O Felipe, o menino da barragem que estava com tétano, e a Judite vai explicar a melhoria, o que tinha acontecido com ele, o que está a acontecer agora. Sim, alô André, estamos aqui já com o Felipe e a mãe, graças a Deus ele já consegue andar sozinho, como vês, está caminhando, está aqui, já está melhor e sorrindo, e estamos aqui dentro da creche com ele, estamos todos felizes pela recuperação do menino. Graças a Deus, muito obrigado, André. Agradecemos muito a Fraternidade Sem Fronteiras. Ah, que legal. Legal, né? Que faz isso, né? Não tem, né? Não tem. É uma coisa maravilhosa. E me fala então agora da sua filhada. Quando eu conheci a Fraternidade, eu me inscrevi nesse sistema de apadrinhamento, né? E eu recebi por e-mail a foto com os dados da minha filhada, que era a menina que eu estava ali ajudando com R$50 por mês.
E nem sonhava, né? Aí eu fui para lá e dei a sorte de conhecer ela. E aí eu achei que isso foi legal, porque às vezes as pessoas não deixam de ajudar porque acham que o dinheiro não vai, né? Eu não sei para onde vai o dinheiro, será que vai mesmo? A gente vive num país tão corrupto, né? Que a gente acha que as pessoas... Sem dúvida. E só que tem gente boa, né? Então, essa é a prova de que vai. Eu vi ela lá, a hora que eu conheci ela, ela estava comendo. Então como é que foi? Você estava ajudando, dando R$50 por mês. Como é que ela chama? Célia. Então você estava ajudando, daí você ficou sabendo que o seu dinheiro era destinado para a Célia. Sim, exatamente. Tá. E aí você não a conhecia, tal. Aí de repente ela também não o conhecia. Vocês tinham. E lá também, como é que é a parte como é que é a tecnologia lá? Não tem assim. Não tem. Nada. Não tem internet, nada disso. Na verdade foi uma grande coincidência, porque são 23 aldeias e a gente só foi em 7, né? Então eu dei sorte de ir na aldeia que ela estava. Você corria o risco de não conhecê-la. Não, nem sabia que eu ia. Eu não sabia nem se... Eu fiquei com aquilo, mas como é que foi isso, então? Como é que você ficou? Porque na aldeia que ela mora chama Bumela. Então, a hora que eu cheguei lá e recebi o roteiro de onde a gente ia, eu vi que eu ia na aldeia que ela estava. E aí então, você chegou lá, eu procurei por ela. E aí ela fala português, não? Não fala. Eu conversava com ela através do intérprete, né, local. Tá. E aí fui na casa dela, né? Sim. Então conheci, ela dormia num chão de terra com 2 irmãozinhos. Aí eu pedi lá para o pessoal, né? Teve gente que me doou dinheiro. Todo esse dinheiro que eu levei para lá, né? Eu levei muita coisa, roupa usada, escova de dente, pasta de dente. E o dinheiro que eu também peguei, usei para comprar coisas lá, colchão, né? Mas aí me fala, então, depois ela foi avisada de que você era o padrinho dela e tal. Sim. Aí, acho que ela deve ter dito alguma palavra que traduzida para você foi muito obrigado. Exatamente. E aí eu duvido que você não chorou. Um pouquinho, né? Eu tô quase chorando aqui. Quase chorando aqui. Eu tava passando o vídeo do menino, eu vi que você tava segurando aqui, mas é tão gostoso. Porque eu sempre falo o seguinte, essa lágrima que cai não é a lágrima da dor, é a lágrima da alegria, e eu sempre aí coloco que descreve na face a silhueta do amor, a silhueta da gratidão. Isso realmente é uma coisa muito bonita. Eu fico emocionado de ver você contar. Imagino você tá vivendo ali em loco. E aí, ela continua sendo sua filhada? Sim. Inclusive no Natal eu mandei uns presentes para ela através do Ranieri, que é o coordenador da ONG lá, que ele sempre vai para lá, né? Que ele precisa cuidar das coisas. E aí eu mandei através dele, eu mandei um monte de coisa de Natal. Quanta gente bonita, cara. Olha aí. Muita gente. Muito bonitas mesmo. Agora, como é que é a educação lá? Não, eles não têm educação, né? Nessa região, quanto mais próximo da capital, ainda você vê um pouquinho de estrutura, né? Apesar como é que não tem educação? É que sempre falo, né? Que a escola, na verdade, não educa, a escola ensina, porque a educação vem de berço. Você falou que eles são tão carinhosos, são tão gentis, né? É a prova de que a educação efetivamente vem do berço, né? A escola está lá para ensinar. Então, em termos de ensino, nada. Não. Agora a ONG, através da ONG, eles estão tendo aulas nas bases, né? Inclusive tem uma história legal que é da menina Especiosa e do Luiz, que eles são uma das... Qual é o nome dela? Especiosa. Especiosa, deve ser muito especial. Deve ser. Deve não, né? Com certeza. E o Luiz, que eles são uma das primeiras crianças atendidas pela ONG, que agora entraram numa universidade, começaram agora. Que legal. Legal, né? Então, e eles fazem universidade onde lá? Numa cidade lá próxima, que eu não vou recordar o nome. Tá. Tudo com a ajuda da ONG. Tudo bem, Cláudia está falando aqui, né? Você não foi lá para apreciar beleza, você foi lá para fazer um trabalho, mas no que a África te tocou? O que você cresceu? O que você aprendeu nessa sua viagem? Na verdade, eu fui para lá achando que eu ia ajudar, né? Na verdade, eu fui ajudado. Eu voltei outra pessoa. Eles são de um carinho, de uma inocência, de um carinho. Eu dei um exemplo, eu dei uma bolacha, eu estava com um pacote de bolacha, as crianças se aproximaram, eu dei uma bolacha para a criança, antes de eu pegar a segunda bolacha para dar para outra criança, ela já repartiu em 4 e distribuiu. Então eles são assim o tempo todo. Que coisa. Eu levei, um amigo meu me deu 44 bolas de futebol, né? Porque a bola de futebol deles
eles fazem uma bola com plástico, passa uma fita e aquilo vira uma bola. Então eu levei 44 bolas de futebol. Então, isso aí eu fiz muito quando era garoto, era bola de meia. Então, na aldeia que a gente estava, onde a gente dormia, né? Então a gente saía de manhã para ir em outras aldeias e voltava à noite para dormir. Então, uma criança deu uma bola lá pro pessoal que estava ali próximo da gente, a molecada saiu lá chutando a bola pro meio do terrão lá. E quando eu voltei à noite, eles foram bater na porta do nosso quarto, que era um quarto coletivo, né? Para me devolver a bola. Que isso, cara, mas eu falei, mas não é para me devolver a bola é de vocês. Ele falou, não, a bola é sua. Que coisa impressionante. Falei, não é mais, é sua. Não precisava pegar, na verdade, quem precisava fazer um trabalho são os nossos políticos, né? Pois é. Jogar, deixar lá um pouquinho. Lá, para eles aprenderem como é que a coisa tem que ser feita. Né? Lá eu encontrei muita gente evoluída, não materialmente, mas, né, E habitação? E casas? Como é que são? Não tem, né? Eles vão construindo no meio daquele campo, sem fim, aquela terra seca, e vão construindo as casinhas do jeito que dá. Aí geralmente 3x3, né? É tipo sapê aquilo? Isso. Essas ainda são as mais bonitinhas, né? Essa casa aí, ó, o material que chama caniço, acho. Caniço. Essa é uma casa que a ONG constrói, custa R$3.000 para construir uma casa daquela. Porque tem gente que dorme debaixo de árvore, não tem casa, essa casa aí. Mas ela é resistente a um temporal, alguma coisa assim? Ela chove pouco, né? Então não tem... Não tem essas coisas, né? Essa é a casa construída pela ONG, né? Custa R$3.000. Essa casa é uma senhora que ela mora nesse projeto de casa, né? Não tem nem teto. Olha só. Bom, e aí, se você mesmo falou, né? Que eles usam fossa, esse negócio todo, banho muito raramente, né? Não, banho raramente, né? Agora que com os poços artesianos está melhorando bastante, né? Mas ainda tem lugares que não tem. E você falou que você foi para lá com toneladas de roupa, né? Isso aí tudo arrecadado aqui, como é que você... Sim, comecei a pedir em grupo de WhatsApp. Tá. E o negócio foi espalhando, chegou em escolas e... Eu não estava nesse grupo aí, porque eu gostaria muito que alguém de lá usasse algumas das roupas que eu já usei. Pois levei até umas camisas da Ponte Preta. Levou também? Que um amigo me deu. Você já está começando a disseminar o negócio por lá também. Então, lógico. Levando o nome da Ponte Preta para lá também na África. O que eles falam do nosso... Eles gostam? Bom, também não podem assistir? Não chega lá nas transmissões? Não, mas conhecem, né? Eles são apaixonados por futebol. Do Brasil, quem que eles falam? De jogador? Ronaldo. O Ronaldo é o Ronaldo. Que coisa, como é que são as gerações? A minha geração falaria Pelé, né? Pelé, agora é Ronaldo. Agora um pouco mais recente, Neymar, né? Mas... E a África é dividida em vários países, né? Tem muitos países na África. Sim. Agora, futebol mesmo é na África do Sul, né? A África do Sul é um pouquinho também, mais, né? Um país já um pouquinho muito parecido com o Brasil. Ficou lá, você só foi de passagem, foi a porta de entrada para você ou você ficou um tempo lá? Não, nem saí do aeroporto, só conexão. Saiu do aeroporto? Só conexão. Entendi. Porque na África do Sul a coisa é bem... Joanesburgo, por exemplo, tem muita gente que vai fazer turismo na África e tal. E o solo? O que se planta não nasce? Como é que é? Não, é muito seco, né? Então, nessa aldeia que a gente dormiu, que foi, acho que a primeira onde começou tudo, lá tem um pouquinho mais de estrutura, né? Então, eles começaram a irrigar a terra. Teve uma universidade que ajudou, exatamente essa foto. Exatamente essa foto. Que aí eles conseguiram irrigar a terra e estão ensinando a plantar, né? Para poder... Lá, você falou que lá quase não chove, não tem uma nuvem no céu, hein? Olha bem só. seco. Totalmente limpo, né? Agora, essa planta, essa horta aí foi a ONG que deu a tecnologia para fazer? Exatamente, estão ensinando eles, né, a plantar. Agora, você estão ensinando, mas a ONG, ela fez o trabalho e voltou, ou tem gente lá, isso é uma coisa periódica? Não, tem o tempo todo. Todo dia eles cozinham, servem as crianças. Olha que lindo, cara. É muito bonito. E o que vão mudando são os voluntários. Sim, aqui na verdade tem muita gente de lá, né? Da própria comunidade, eles pegam essas pessoas para... Muito legal, Feijão. Mais perguntas aqui para você. Primeiro é o seguinte, você vai voltar para a África?
Pretendo em breve. E tem já assim, esse em breve já tem assim uma eventual data, não? Outubro. Outubro? É. Ah, que legal. Você volta lá e vai chorar de novo para ver as coisas maravilhosas que você vai viver lá. E quais são outros projetos que tem assim no caminho da ONG? Em Moçambique eu tive a oportunidade de conhecer o Vitor. Ele é de São Caetano do Sul. E ele tem um projeto muito bonito que é o projeto Canudos. Canudos? Ele é professor universitário na área de saúde, epidemiologia. Exatamente. Isso acontece. Às vezes eu conto no futebol, às vezes é uma palavra que não sai de jeito nenhum. E ele é fotógrafo também, então ele tem um projeto muito bonito, começou em 2009, né? Que chama Canudos porque começou na cidade de Canudos, lá na Bahia. E se espalhou pelo Brasil e pela África também. E eu fiz uma amizade muito grande com o Vitor, então uma das minhas próximas metas é viajar com ele também. Ele tem um projeto muito bonito de autossustentação das comunidades carentes. É um projeto que vale a pena também conhecer, tem o site dele, é bem legal. E depois, quando você não está nesses projetos, você está trabalhando, né? Tem que trabalhar para pagar as contas e as viagens, então, né, para a África. Ou então você está muito rico, que você pode fazer só esse trabalho altruísta aí pelo mundo. Eu não nasci em berço de ouro, não. Eu tive que trabalhar desde os 14 anos, então... Mas, gozado, quando você acha espaço para tudo. Você disse que voltou uma pessoa melhor, né? Isso eu tenho certeza que sim. Aí você acaba descobrindo que pra gente ser feliz você não precisa de muito, né? Exatamente. Não precisa de muito. Uma vez... E eu faço sempre essa citação aqui, porque eu estive com o Ratinho, né? O Ratinho, esse grande apresentador de televisão, e ele, num determinado lugar em que tivemos, ele tomou a palavra e ele falou que dinheiro é como troféu. Você passa a ganhar, alguns você realmente valoriza muito, depois o resto fica como troféu na prateleira e tal. Você tem lá arquivado, tem lá guardado e tal, mas... Então, eu acho que a gente tem quanta gente poderia ajudar, né? Quanta gente poderia ajudar. R$50 você trata de uma criança na África. Claro que a gente também, alguém poderia dizer, mas e no Brasil? Nós não temos condições, nós também precisamos, as crianças aqui também não têm condições, ainda precisam ser. Como é que vocês, quando são questionados nesse sentido, como é que vocês, de repente, até respondem para as pessoas? Na verdade, tem muito lugar para ajudar, né? Até a própria fraternidade ajuda, né? Em Boa Vista, né? Esses refugiados da Venezuela. E a ONG é o que a gente fala, né? A gente tem que ajudar porque eu acho que a responsabilidade dessa pobreza toda na África, inclusive, é dos brasileiros, né? Acho que o mundo inteiro tem que participar disso. E para quem quer ajudar e de repente não quer ajudar na África, não pode ir para a África ou por qualquer questão não quer ajudar na África, tem tanto lugar bom para ajudar, né? Sem dúvida. Tem o projeto Canudos. Que menina bonita, rapaz. Tem o projeto Canudos, tem tanta coisa aqui na nossa região, tanta creche, né? Agora, você, mais do que nunca tem condição de dizer. Talvez que me entendam bem a pergunta, né? Porque pode ser que tenhamos pessoas aqui ainda vivendo nessas condições até subhumanas. Mas a pobreza que se vê na África não é comparável a nenhuma outra pobreza. Não. É surreal, é inimaginável. Inimaginável. É uma coisa que a gente tem noção, né? Porque lê, mas estar ali pode falar. É muito forte. Muito. Aquelas crianças que por vezes nós vemos assim, com os ossos da costela toda aparecendo. Você chegou a ver isso lá? Vimos isso. Desnutrição. Inanição total. Sim, por falta de alimento, até a gente encontrava idosos, velhinhos que, por causa da idade, né, não conseguem se movimentar, se locomover direito, né? Com muita dificuldade, eles comem castanha que cai da árvore, porque é aquilo que é onde ele consegue chegar. Então, come o que tem perto. Então... E como é funeral lá? Não tive essa experiência. Não sei, não vi nenhum cemitério. Deve enterrar, sim, deve né? ser aleatório, né? Não sei assim. Não sei como que funciona. Entendi. Bom, menos mal que você também
não tenha visto, né? Porque você já viu tanta coisa, seria assim, algo até um pouco mais cruel, porque a gente imagina realmente essa dor toda. Coloca de novo aí o site da ONG, por favor. Olha, www.fraternidadesemfronteiras.org.br. É o que eu sempre falo, meus amigos. Se vocês puderem ajudar, R$50 por mês trata de uma criança em Moçambique. Se vocês puderem ajudar, ajudem. Se não puderem, façam uma oração, que também ajuda. Feijão, obrigado, querido. Eu que agradeço. Foi muito legal. Obrigado. Muito legal. Já tinha uma admiração por você a partir do relacionamento aqui por Instagram, Facebook e tal, mas agora, pessoalmente, eu admiro muito mais, tá bom? Tá. E pode. Posso encerrar com uma frase? Pode. De Mahatma Gandhi. Tá. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Mahatma Gandhi. Tá bom, então? Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo, tá bom, gente? Eu volto à noite no RF Sport Clube. Até mais, tchau.